Nós vamos chamar aqui o pastor Samuel Moreira. Eu sirvo a Assembleia de Deus de Maringá, no Paraná, como presidente. Também sirvo essa convenção como presidente do Conselho Jurídico. E os demais vão se apresentar na medida que vão fazendo as perguntas. Senhor presidente, podemos começar a fazer os questionamentos? Então eu passo a palavra nesse momento ao pastor Samuel Alves Moreira. Presidente Serra, sou Samuel Moreira, pastor da Assembleia de Deus em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba, membro dessa convenção já há muito tempo. Nós temos algumas perguntas no sentido de ajudar, talvez alguns que ainda estão indefinidos, a se posicionar melhor no pleito do próximo domingo. Inicialmente, nossos questionamentos têm a ver com o PNDH 3, aprovado no Congresso do PT, simultaneamente ao lançamento de sua candidata à presidência. Claro que este plano, já referendado pelo presidente Lula como decreto presidencial, contempla inúmeros avanços. Porém, nos preocupa a descriminalização do aborto, baseando-se simplesmente nos direitos da mulher sobre o seu corpo. Nos preocupa o casamento homossexual, o controle social da mídia com critérios ainda indefinidos, que pode prejudicar a propagação do Evangelho nestes meios. Embora estas questões sejam de competência da deliberação do Congresso Nacional, todos sabemos da força do poder presidencial em nosso regime. Qual seria o seu posicionamento sobre estas questões? E além da descriminalização do aborto, a questão dos efeitos abortivos da chamada pílula do dia seguinte, são os nossos questionamentos. Inicialmente, quero saudar a todos na paz do Senhor. Eu queria... agradecer muito a esta possibilidade de estar junto com todos e com todas. Eu ontem soube da possibilidade de vir aqui, como eu tenho um comício em Caxias, que às 7 horas nós corremos o máximo para parar aqui para continuar para Caxias, mas eu não quis deixar de vir. A pergunta que me foi posta é muito importante e interessante, a respeito do Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Eu tenho 4 objeções fundamentais a esse plano, que depois acabou sendo reafirmado no programa do Congresso do PT, depois até no programa apresentado pela candidata do PT na Justiça Eleitoral. Eu tenho 4 divergências. Primeiro, com relação à questão das invasões. O segundo plano estabelece uma invasão de um imóvel, que pode ser uma propriedade rural, pode ser até um apartamento popular, que seja feita, ela não pode ser desfeita por ordem judicial. Ela tem como etapa intermediária um debate, uma discussão entre os invasores e o Poder Judiciário. Isso me parece um absurdo, quebra a ordem judicial no país, enfraquece o Poder Judiciário e estabelece o caminho para a anarquia dentro da sociedade. Segundo, ela cria mecanismos de controle da liberdade de imprensa, através de comitês, conferências, que na prática representam censura à imprensa. A liberdade de imprensa é um ingrediente essencial das democracias. A gente pode não gostar de coisas que saem da imprensa, mas outra coisa é querer dizer o que pode e o que não pode sair. Porque se for de acordo com o gosto de cada um, ou com a opinião de cada um, não terá liberdade de imprensa. Um terceiro aspecto é de criminalizar quem é contra o aborto, porque apresenta o aborto como um dos direitos humanos.
Logo, quem é contra o aborto é contra os direitos humanos, está cometendo o crime de ser contra os direitos humanos, por esses direitos que prevêem o aborto. Ou seja, não é apenas que prega o aborto, mas criminaliza quem seja contra. Isso está claro. E quarto, a limitação e a proibição de símbolos religiosos. Afeta até mais a Igreja Católica, que tem mais símbolos. Mas é uma interferência na liberdade religiosa. Ninguém propõe no Brasil um Estado religioso. O Estado é laico. Mas o Brasil tem suas tradições na sociedade. E, entre outras coisas, a nossa Constituição diz que foi elaborada sob a proteção de Deus. Eu votei isso na Constituição. A Constituição brasileira tem isso. Então não adianta querer negar e fazer esse tipo de interferência, que me parece, em geral, um caminho para interferência nas religiões, porque inclusive é muito especiosa, sabe? É uma coisa muito especiosa, muito estranha de se ter como preocupação política número 1, porque não incomoda ninguém. Aliás, o primeiro símbolo que deveria ser removido é o Cristo Redentor, que é o maior que tem no Brasil, um dos maiores do mundo, considerado, aliás, uma das maravilhas do mundo. Portanto, eu sempre tive uma posição contrária a esse PNH3, ou PDH3, e ele, na verdade, reflete pensamentos, convicções, porque depois, em função de questões eleitorais, recua-se aqui, recua-se ali, mas eu não tenho dúvida de que representa a convicção de quem escreveu e de quem encaminhou, porque isso foi assinado pelo presidente da República, um decreto encaminhado pela Casa Civil, que era ocupada pela Dilma Rousseff na época. Senhor José Serra, a segunda pergunta diz respeito à chamada lei da homofobia, que incrimina quem prega a Bíblia em todo o seu conteúdo. Se a lei for aprovada da maneira com que está posta, eu, que sou um pregador do Evangelho, não poderei, inclusive, expor Romanos 1, 26 e 27. E isso já foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal ainda não se manifestou. Nós perguntamos para o senhor o seguinte: se o senhor for eleito, o senhor vai pretender aprovar este projeto? Sim ou não? Se não, quais são, objetivamente, os mecanismos para se fazer isso, se a outra candidata tem a maioria do Senado Federal? Olha, não aprovarei esse projeto do jeito que está. E creio que eu já disse isso, inclusive num debate que teve de redes católicas de televisão, pilotados pela Canção Nova. Esse assunto foi levantado, a Dilma não compareceu, mas estavam o Plínio e a Marina, que aliás tiveram uma posição parecida com a minha. O projeto do jeito que está não pode ser aprovado, porque ele passa a perseguir igrejas que têm posições a respeito do homossexualismo, de que deve ser evitado, enfim, da pregação dos seus fiéis, que tem todo o direito de fazer isso. Uma coisa é perseguir, é fazer grupos de extermínio ou de violência contra os gays, como tem acontecido. Em São Paulo aconteceu uma vez. Isso é uma coisa. Outra é proibir que as igrejas, tornar um crime semelhante ao do racismo, não é? Que as igrejas, os seus pregadores, preguem contra práticas homossexuais entre os seus fiéis e na sociedade. Eles têm pleno direito de fazer isso. Portanto, eu vetarei essa lei. Essa lei não andará. E, veja bem, primeiro tem que ser aprovada no Senado, porque essa questão de maioria, eles estão falando muito, apresentando como um fator para votação, que no caso a candidata Dilma, teria maioria no Congresso ou não. Isso não é fato.
Eu conheço bem o Congresso, fui 16 anos membro do Congresso, fui 8 anos deputado consecutivos, conheço aquilo a fundo. Fui 8 anos senador, um pouco interrompido porque ocupei o Ministério do Planejamento e da Saúde num período, e posso dizer que nós vamos ter maioria no Congresso, porque os partidos não são homogêneos, e vamos ter maioria, primeiro. Segundo, tem o veto, e o veto, para ser derrubado, precisa de um quociente muito mais elevado do que o de aprovação de uma lei. A informação da Folha de São Paulo, que eles teriam 54 senadores, não é verdade, então? 54 senadores agora dos partidos que apoiam a candidatura da Dilma. Mas isso não significa que serão todos oposição ao meu governo, de jeito nenhum. Esse eu conheço bem o PMDB, do qual fui integrante até 1988, e gente de outros partidos, posso garantir de que não seria assim. Aliás, eu tenho até sinais deles, não de direção do partido, mas de indivíduos integrantes com representatividade, que não será assim. Eu sei fazer. Eu fui governador com a maior maioria que um governador já teve nos últimos 16 anos, e sem fazer concessões como entregar órgãos públicos para serem usados para fins privados para parlamentares. Isso eu não faço. Próxima pergunta. Candidato José Serra, boa tarde, na paz do Senhor. Meu nome é Luciano, eu sou pastor na Igreja da Assembleia de Deus de Cascavel. A minha pergunta é relacionada ao apoio do governo federal ao governo do Irã. O povo de Deus, o povo que pauta a sua vida pela palavra de Deus segundo a Bíblia Sagrada, tem uma relação íntima com a nação de Israel, em virtude de todas as profecias e aquilo que Deus prometeu para Israel. Então, todo povo que vive pela palavra de Deus tem na nação de Israel sempre um referencial. Então, a pergunta é: qual sua posição com relação ao apoio do governo Lula ao presidente da República Islâmica do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, considerando que o Irã tem um regime reconhecidamente ditatorial, antidemocrático e que permite a autoridade suprema dos ayatolás, supostos representantes de Deus na Terra, mas principalmente a manifestação formal de Ahmadinejad a respeito de seu desejo de exterminar a nação de Israel. Se eleito for, presidente José Serra, o senhor manterá esse apoio ao governo do Irã? Não. Muito claramente não. Eu defendo em matéria de política externa, um princípio da autodeterminação dos povos. O Brasil não deve se imiscuir nos assuntos internos dos povos, porque isso seria contra a prática